E é assim com a gente. Se você não der o primeiro passo, infelizmente, não vai dar certo. Às vezes dá certo, mas por dor. A Lorena falou uma vez. Às vezes dá certo porque o seu chamado, Deus precisa, fala assim, olha, eu tenho tanta obra para você que se você não quer, eu vou te trazer aqui nem que seja por dor. Mas é bom? Não, não é bom. Então, Deus chama a gente, mas é a nossa responsabilidade da gente falar que eis-me aqui, eu estou aqui para ser usado. Não somente para ficar no banco. A Lorena está falando, bora cantar. Bora pregar. Eu sempre fui muito tímida. Os adolescentes sabem. Eu sempre fui muito tímida. A maioria da igreja que me conhece desde pequena, eu era um bichinho de mato. Ainda sou, mas estou melhorando. Mas se eu tivesse ficado parada, se eu não confiasse em Deus, será que eu estaria aqui hoje? Será? Meu irmão, será que ele estaria hoje ali? Ele também sempre foi bem quietinho na dele. Eu lembro a época que o Abiezer chegou nele e falou assim, olha, eu vi você ali. Eu ficava olhando para a igreja, para todo mundo, falando assim, gente, onde que eu vou achar alguém para aprender a sonoplastia? Onde? Aí o Espírito Santo, de alguma forma, falou, olha, ele está ali, está quietinho. A gente sentava lá naqueles últimos bancos. E olha onde Deus colocou ele. Hoje ele é líder de mídias. Ele ainda vai pregar, eu falo para ele. Porque ele fala muito bem. Um dia Deus vai pegar ele de uma forma assim que ele não vai ter jeito de correr. E eu sei disso. Vai se preparando. Então, se a gente tivesse ficado parado, não ia acontecer. Se eu falasse para Deus, Senhor, mas eu sou tão pequena, é verdade, eu sou pequena. Senhor, mas eu não consigo, eu tenho tantas falhas, é verdade. Eu tenho tantas falhas mesmo. Mas a gente tem que olhar para um Deus que tudo pode. Eu estou aqui hoje por causa de Deus. Eu não sou nada. Toda vez que eu oro, eu falo, Senhor, que o Espírito Santo fale através de mim. Se algum dia eu falar algo que não provém do Espírito Santo, me tira daqui. E isso está se perdendo. Tem gente que está vindo para o púlpito só para esbanjar conhecimento. E está falta de graça. Não tem Espírito Santo. Está faltando isso, gente. Teologia é muito bom. Eu quero aprender. Mas a graça, o conhecimento da palavra, o Espírito Santo, oração e jejum, não se compara. Adolescente, se você tem um chamado, se você tem algo, uma chama que corre dentro do seu coração falando, Senhor, é isso mesmo, apresenta para Ele. Não deixe. Jesus Cristo está voltando, não deixa para depois. É hoje que você tem que começar a orar. É hoje que você tem que começar a ler a palavra. É hoje que você tem que chegar na Lorena e falar assim, Deus falou comigo, no próximo culto eu vou dar uma saudação. No próximo culto eu vou ler a Bíblia. Deus, Ele não nos deu espírito de covardia. A palavra de Deus fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tímido é aqueles que ficam assim, nossa, mas eu não consigo, eu não vou, fica colocando tanta desculpa. Ele não vai herdar o reino do céu. Seja corajoso, seja bravo. Se a gente não começar hoje, o que será da nossa geração? O que será de nós? O que será dos nossos filhos? O que serão dos seus netos se a gente não começar hoje? O mundo, ele evolui. E se a nossa cabecinha não começar a evoluir, que a gente está crescendo, que a gente agora está começando a ter responsabilidades, você já conhece Jesus, você já teve um encontro com Ele, então começa a dar permanência para Ele. A decisão de ser como Ele é difícil, porque é ser transformado e ser semelhante à imagem dEle. Em João capítulo 13, versículo 34 e 35, fala que a gente deve amar como Ele amou. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, fala que devemos perdoar como Ele nos perdoou.
Em Marcos capítulo 10, acho que o versículo 15, servir aos outros com humildade. Você está sendo humilde? Você tem um coração humilde ou não? Porque o que eu já vi de gente falando coisas tão assim, desrespeitosas, acha que está podendo tudo e não está nada. Humildade, gente. Humildade. Sem humildade a gente não vai ver a Deus. Jesus Cristo, sendo Deus, ele se fez humilde, ele não tentou usurpar o lugar de ninguém, nem do próprio Pai. Ele se fez humilde, ele se fez servo. A gente é servo. Independente de qual a sua situação financeira, a sua situação dentro da igreja, do seu ministério, a gente é servo. Pode chegar... Vou falar Rainha Elizabeth, mas ela já faleceu, né? Mas pode chegar quem for. A gente é servo. Você pode receber o maior dos benefícios, mas a gente é servo. Porque nada é nosso, tudo é dele. Buscar a vontade de Deus acima de tudo. Mateus capítulo 6, versículo 33. O ano passado foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Foi um dos anos mais difíceis que eu chegava ao ponto assim que eu ajoelhava e falava: Senhor, eu não vou conseguir. A ansiedade, a depressão bateu à minha porta. O medo, o desespero batia na minha porta. Tinha época que eu nem conseguia ajoelhar direito. Eu só chorava. Colocava um louvor e falava: Senhor, o Senhor já sabe, só deixa eu chorar aqui na tua presença. Porque fazer a vontade de Deus, eu já falei aqui, é muito difícil. Mas todas as vezes eu falava: Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas o nosso ego fala assim: mas parece que não é legal. Acho que a minha vontade é melhor do que a dele. E não é. Fazer a vontade de Deus é difícil, adolescente. Não é fácil, não. Você vai ter que tomar decisões que você vai falar assim: mas se eu tomar essa decisão aqui, com que pé eu vou andar? Qual caminho eu vou conseguir andar? Eu cheguei a uma fase assim que eu olhava para o chão, parece que tinha um abismo. Parece que não tinha luz, parece que eu estava vendada, surda e muda. E só tinha Jesus me levando assim. Vocês já tiveram a experiência de alguém colocar você cego, surdo e mudo e tiver alguém arrastando em um lugar onde que você não conhece? Imagine essa sensação. E muitas das vezes a gente vai viver isso para que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida. Porque é melhor a vontade de Deus na nossa vida. Pode doer? Pode. Pode ser dolorido ao extremo que você pode falar assim: Deus me abandonou nesse barco. Mas Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele tem feito para você. Aquela promessa que você achava que não tem jeito de se cumprir, começa a fazer a vontade dele. Às vezes falta isso. Porque às vezes a gente quer tomar o rumo do barco, a gente quer pegar como é que fala? Isso, o leme dele e fazer o caminho todo. A gente só fala: Senhor, mostra a direção. E às vezes não é assim, não. Às vezes você tem que soltar o leme. Solta o cabo da nau. Solta o cabo. Que você vai ver Deus se cumprir na sua vida. É difícil? É. Buscar a vontade de Deus acima de tudo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas vale a pena. Porque você não vai estar sozinho em hipótese alguma. Pode o mundo virar para você e falar: perdeu. Essa não sai mais do buraco. Essa, eu não sei o que deu na cabeça dela. Não sei qual é o pensamento que ela teve para tornar essa jornada. Às vezes você desistiu de um emprego. Às vezes você desistiu de um sonho que todo mundo falava para você. Não desiste. Estava uma porta aberta para você. Muita gente, às vezes, vai taxar a gente como louco. A Bíblia fala, né?
Porque é isso que a gente deve viver. Se a gente quer ser como Cristo, se a gente quer ter intimidade com Ele, se a gente quer ter uma identidade em Cristo, se não é mais eu vivo em mim, mas Cristo vive, é diferente. Todo mundo vai olhar para você, adolescente, e vai falar assim: é crente agora, né? Tá perdendo a vida. Tem tanta coisa boa aqui. E está perdendo os seus momentos, está perdendo a vida. Eu já ouvi isso dentro da escola. Teve um momento que eu fui perseguida dentro da escola. Só porque eu era cristã. Eu lembro que meu pai ele não deixava eu usar calça. Era só saia. E não era saia assim, mini saia não, gente. Era debaixo, era atrás do joelho. E isso foi dando raiva nos meninos. E eu não fazia nada, eu nem brincava. Eu sempre fui daquelas que ficava na sala de aula, sentada, esperando o recreio passar. E o povo começou a ficar com raiva daquilo. Aí as meninas que queriam ir com a roupa mais curta falavam: mas eu quero ir de saia. E a diretoria não deixava, porque eu colocava a saia, mini saia. Eu fui perseguida por conta disso. Eu fui perseguida ao ponto que, quando eu tirava nota boa, a sala inteira se voltou contra mim. Até amigos, que eu achava que eram meus amigos, se voltaram contra mim. E isso foi quando eu entrei para o colégio, no 6º ano. Eu não sei se eu já contei isso aqui para os adolescentes. Para quê? Na época eu não entendi. Mas foi na mesma época que Deus me chamou. Foi na mesma época que eu conheci o Jesus. Antes eu conhecia Jesus da minha família, das minhas tias, mas aí eu conheci o meu Jesus. Foi a época em que eu falava assim: como que Deus me colocou aqui? Foi a época que eu mais senti a presença de Deus. Foi a época que eu fui batizada com o Espírito Santo. Lá na casa da Karen Rose, o irmão Arley falou assim: eu não sei, eu vou parar a pregação aqui, mas eu acho que o Espírito Santo quer batizar. E ele falou assim, eu lembro as palavras: você está ouvindo uma voz na sua cabeça falando com você? E era eu e a Andressa. Eu olhei para ela e falei assim: eu estou ouvindo. Então abre a boca e começa a falar. Irmão, depois daquilo, eu não queria sair daquela casa, não. A pregação acabou, mas a presença de Deus, ela não tinha acabado, não. A presença de Deus tinha continuado. É no meio das diversidades, é no meio do medo, do desespero que Deus te usa. É difícil ser humilde, ter compromisso com a palavra de Deus. Não andar com gente que faz coisas ruins é difícil. Ser bem exemplo dentro da escola é difícil. Eu era bem exemplo e não fazia nada de mal. E me caluniaram. Mas é isso que Deus vê, Deus está te vendo. Pode o amigo do seu lado não estar vendo, pode a diretora não estar vendo, mas Deus está lá vendo. Eu lembro que eu levava a minha Bíblia para dentro da escola. A Karen Rose sempre fazia tipo um seminário dentro da escola e falava assim: olha, adolescente responsável hoje para ler a Bíblia dentro da escola. E às vezes era eu. Eu lembro uma vez que eu estava dentro da sala de aula, era recreio. Eu estava lendo e estava conversando com uma amiga minha, que ela também é cristã. E eu estava passando por esse momento de dificuldade. E eu fui lendo e fui falando sobre Jesus para ela. E assim, ela já conhecia Jesus, ela ficava olhando para mim assim: mas está me achando que eu não sou mais crente, não? Mas eu não sei, gente, foi uma alegria tão grande. Eu comecei a chorar dentro da sala de aula. Eu começava a chorar. O povo que era do recreio passava na porta e falava assim: ué, aquela menina é esquisita. Porque eu estava chorando e mostrando a Bíblia para ela. Eu falava: gente, o amor de Jesus Cristo é lindo demais. É loucura. A gente fazia uma fila para cantar o hino nacional. Gente, eu não conseguia parar de chorar. O povo olhava para mim e falava que eu estava doida. Foram até numa sala do meu irmão
Falou assim, sua irmã tá bem? Ela tá passando por alguma fase difícil? E eu chorava, e eu chorava, e eu ria, eu chorava e ria. Eu lembro que a irmã Elismar, chamaram a irmã Elismar lá. Uai, o que está acontecendo com ela? A irmã Elismar, o que foi? Aí a irmã Elismar, eu não sei, mas eu estou sentindo uma alegria tão grande. Eu estava lendo a Bíblia e eu comecei a chorar. Aí ela olhou para mim assim, e os professores tudo em volta. E ela falou assim, isso aí é tudo bem, gente, isso não é nada, não. E saiu. É espanto. Vocês perceberam que a alegria de Deus pode você estar sentindo, o outro não está sentindo, mas ele percebe em você? Naquele dia eu preguei sem saber. Naquele dia eu mostrei o amor de Jesus para uma amiga, para dentro de uma sala sem saber. Eu lembro que uma amiga, a gente estava indo para o ginásio de esporte, era aula de educação física. Aí era o professor James ainda. Ele chegou em mim e perguntou, você tá bem? Se quiser conversar, acho que ele estava achando que eu estava com depressão, alguma coisa, né? Que eu estava chorando e rindo, é estranho, né? E eu falei assim, eu estou ótima. Jesus é bom demais, James. Ele me deu um abraço e falou assim, um dia eu quero ir lá nessa igreja ainda, ver você cantar. E eu falei assim, maravilha. E um dia ainda vou ver ele entrando por essa porta dessa igreja. E uma amiga minha, que hoje ela não está mais dentro da igreja, mas ela frequentava, ela falou assim para mim, eu já senti essa sensação, mas faz tanto tempo que Deus não fala mais comigo. Como é que é a sensação de ser batizado com o Espírito Santo? E eu comecei a conversar com ela, a gente nem era tão próxima. Viu, gente? Quando você dá lugar ao Espírito Santo, quando você dá o lugar para que Deus faça da sua vida um livro para a sociedade, um exemplo. Quantas vidas você não pode alcançar dentro daquela escola? Se você sabe cantar, comece a cantar. Se você sabe falar, começa a ler a Bíblia. Momentos de oração, de prova. Nas provas eu falava assim, gente, olha, eu vou começar a orar. Quem quiser vir para a oração aqui para a gente conseguir força do Espírito Santo para passar, vem. Todo mundo vinha. Começa assim. Começa a orar, começa a apresentar o seu Deus. Porque é assim que você vai construir a sua identidade nele. Vai chegar em um ponto que o povo vai falar assim, aquela ali, ela faz... Não, ela não presta. Mas Jesus, ele vai vir e vai te justificar. Não, eu conheço ela. Ela é menina de oração. Ela é menino de jejum. Ele é menino de igreja. Você não vai precisar justificar para ninguém quem você é. Jesus vai te justificar. O Espírito Santo que vai habitar dentro de você, permanentemente vai te justificar. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Eu sempre falo isso, não deixa. Se você sente no coração de orar hoje por alguém, comece hoje. Não fica achando assim, não, mas Deus vai confirmar. Não, gente, começa hoje. Se Deus colocou no seu coração, ore para fulano, ore por ele. Se você sentiu no coração de cantar, comece a cantar. Mas eu não tenho voz boa, gente. Até chegar no céu, já está linda. Todo mundo começa de baixo. Todo mundo precisa de raízes. Quem começa cantando, achando que é tudo, que já não precisa de orientação, que já não precisa de treinamento, que não precisa de ninguém estar ajudando ele, logo cai. Mas quem tem raízes, começa do comecinho, olha, eu não estou bem, mas eu posso pedir ajuda para o pastor Ed. Será que ele vai achar? Eu cantei ontem, pastor Ed, eu cantei bem? Não, irmã, não cantou, mas vamos melhorar. Vamos melhorar isso. Porque a gente não deve ficar parado só em um momento, não. A gente tem que fazer o nosso melhor para Deus. Se o seu melhor hoje você acha ruim, continua, que vai ficar bom. E se começar a ficar bom, continua, que vai ficar melhor. Não deixe. E para terminar, eu gostaria de colocar a versão NVT de Filipenses, Rania, para ficar melhor de entender.
Só para terminar. Filipenses 4, 3, 18. NVT. Se não conseguir, eu leio aqui. Aí vocês prestam bastante atenção. Porque essa versão aqui, ela é bem simples, viu, adolescente? 4, 3, é o Filipenses 3, versículo 18. É NVT. NVT. Tá do ladinho, assim, eu até coloquei. Isso, obrigada. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Ele não precisa de Deus, ele se acha o próprio Deus. A barriguinha dele está cheia, já é o suficiente, ele já não precisa mais de Deus. Ele está vivendo bem? É tranquilo, não precisa mais de Deus. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Foi cantado hoje aqui, acorda geração, reaviva geração. Não estão falando mais do céu, porque o povo está gostando da terra. Porque está achando bom aqui. O pastor Francisco falou, até no culto de ensino. O povo está se contentando com a terra. Gente, essa terra não está boa, não. Ela não está boa, não. O céu é melhor. Começa a acordar. Se você está achando que está bom, cuidado que é o capeta que está do seu lado, sussurrando. Os adolescentes sabem que eu não sou... Eu falo mesmo. É Satanás que está do seu lado falando assim, nossa, tá bom. Tá maravilhoso. E não tá, não. Nossa cidadania, no entanto, olha, quem tem identidade em Cristo, vem do céu. É de lá, aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. A gente não canta, você não canta bem? No céu a gente vai cantar magnífico. Você não é feliz com seu corpo? Estranho, porque você é semelhante a Cristo. Tem que começar a ver isso. Mas lá no céu não vai ter isso, não. Teremos um corpo glorioso. Se prepara. Jesus Cristo está voltando. Há milhares de anos falava, Jesus Cristo está voltando. E está cada dia mais perto. E se não começar a consertar, Jesus Cristo pode voltar para você amanhã. Porque muitas das vezes a gente não sabe o dia do amanhã. Amanhã talvez você não vai estar aqui mais. E Jesus Cristo já vai ter voltado para você. Então se prepare. Se posicione, adolescente. Se posicione, irmão. É um culto de adolescente, mas se posicione. Vamos começar a ter atitude de crente. Eu não vivi a época da minha mãe, eu não vivi a época do meu pai, eu não vivi a época do pastor Francisco, do pastor Eto. Mas pelo jeito que ele fala, gente, parece que eu vivi e eu tenho saudade. Parece que eu tenho saudade de um avivamento onde que você nem precisa chamar pregador de fora para ser batizado com o Espírito Santo. Eu tenho saudade de um avivamento em que criança começa a falar em línguas estranhas aqui, ó, presente em um culto de criança. Eu tenho saudade do Espírito Santo batizar um adolescente em um culto normal. E por que isso não está acontecendo mais? É culpa da gente, não é culpa de Deus. Deus, ele permanece sempre, ele não muda. É a gente que muda. É a gente que torna vaidoso. A gente que começa a ficar atrasando no culto. É a gente que começa falando assim, não, é EBD, não preciso mais não, eu já ouvi tanto daquilo. É culto de ensino.
Não precisa, eu leio a palavra aqui mesmo. Hoje tem o chat GPT, eu tenho as IA, eu posso me formar em teologia sozinho. É vaidade, irmão. É dentro da igreja, é em comunhão que aí o Espírito Santo habita. É entre os irmãos que Jesus começa a operar. É as irmãs do círculo de oração que começam a levantar e põe a mão na sua cabeça e fala assim, ó, tá curado em nome de Jesus. E isso tem que depender de nós. É nós, geração. É nós, adolescente, que tem que começar a se posicionar em identidade de Cristo. Você é filho dele, você não é filho do Satanás, não. Você não é filho daquele mundo, não. Você é filho de um Deus vivo que te comprou por sangue. E agradeço pela oportunidade. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Ou está desviado? Está num caminho onde que não tem mais a alegria, que acha que só os remédios vai suprir as necessidades deles? Alguém quer aceitar Jesus? Alguém quer reconciliar? Alguém quer entregar a vida para Deus e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para ser usado, eu estou aqui para ter intimidade, para ter uma identidade contigo. Existe alguém aqui presente? Se não tem, e se tem alguma coisa na sua cabeça te impedindo, não dá lugar a ele, não. Hoje pode ser sua última oportunidade. Se não for por amor, venha por temor. Se não tem, que Deus possa dar uma outra oportunidade. Eu peço que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia e te dê outra oportunidade para aceitar Jesus Cristo. Mas guarde essa palavra no coração. Agradeço.